E a gente começa o programa de hoje falando sobre obesidade. Segundo um estudo feito pela Pesquisa Nacional de Saúde, 1 em cada 4 brasileiros está obeso e mais de 60% tem excesso de peso. E a tendência desses números é aumentar, porque olha só, se a gente projetar aí para o futuro, em 15 anos, 40% dos brasileiros serão obesos. É muita coisa, né? E é sobre isso que a gente vai conversar agora aqui com a Rebeca Pinheiro, que é endocrinologista, com a Tainá Ataide, que é nutróloga, a Cristiele Braga, que é farmacêutica, e a Andressa Gondim, que é psicóloga. Bom dia, gente. Bom dia. Rebeca, quais são as principais causas da obesidade? Bom, a gente sabe hoje que a obesidade é um problema multifatorial, né? Então, assim, o excesso de calorias na alimentação, associado ao sedentarismo, né? Pouca atividade física no dia a dia, isso aí é um fator preponderante, mas tem a questão genética, a história familiar conta muito. Algumas situações mais específicas, alterações hormonais, alterações endocrinológicas, às vezes o uso de medicação e algumas doenças realmente que podem caminhar junto com a obesidade e contribuir como causa. Quando a gente consegue abordar esses múltiplos fatores, se o paciente dorme melhor, se ele está se alimentando melhor, se ele busca a ajuda do psicólogo, do educador físico, do nutricionista, do médico, então a resposta é melhor, né, na perda de peso, na evolução. É mudar hábitos, mas mudar pensamento também, consciência, forma de fazer para poder ter um resultado melhor. E como é que a gente pode identificar a obesidade? Sim, o mais importante vai ser essa questão da avaliação da composição corporal. Sim. Quanto tem de percentual de gordura, de massa muscular, de osso, para poder... Mas o IMC é excelente como uma triagem, até para você chamar a atenção daquilo ali. Sim. E realmente, a partir dali... Investigar, né? Inclusive, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, lá no portal do Sempre Bem. A gente consegue fazer esse cálculo, ó, tem ali, ó, calculadora de IMC, aí a gente colocou aqui as minhas medidas, 54,162, tá 20,58. Uma outra forma da gente também avaliar é medindo a circunferência abdominal. Na verdade, essa circunferência abdominal, ela também está relacionada com o aumento de riscos de algumas doenças, entre elas doenças cardiovasculares. Então, e é uma maneira fácil da gente avaliar. Né? Qualquer pessoa pode fazer. Sim. Né? Basta medir a cintura, mais ou menos ali perto da altura do umbigo. Tainá, quais são os principais fatores de risco para a obesidade? O estilo de vida que nós vivemos atualmente, cada vez mais cheio de alimentos processados, ultraprocessados, traz um mal para a nossa saúde sem igual. Em relação aos prejuízos, Rebeca, que a obesidade pode trazer para o nosso corpo, quais são os órgãos que são mais afetados? Realmente são vários, né? Desde a questão do diabetes, que tem relação com a obesidade, hipertensão arterial, os problemas cardiovasculares, o problema de coração, risco de infarto, risco de AVC. Um grande aumento a gente tem observado também da existência de câncer, então vários tipos de câncer, mama, útero, cólon, são associados à obesidade. Os problemas articulares, os problemas de sobrecarga das articulações, né? Então desgaste, artrose, osteoartrite, a questão também do trato digestivo, cálculo na vesícula, ovários policísticos, todos são doenças relacionadas inteiro, né, à questão do excesso de peso. Qual que é a relação entre transtornos mentais e obesidade, Andressa? Pode ter associado realmente ao quadro de obesidade compulsão alimentar, que é aquele comer, né, sem controle. A pessoa pode ter episódios de compulsão alimentar, mas tem uma diferença entre o comer transtornado, né? Que a pessoa faz dietas muito restritivas, que são difíceis ou impossíveis de manter, faz restrição de classes de alimentos, né? Carboidratos, né? Como se fosse demonizar a classe de alimentos, né? Então tem uma diferença, porque o comer transtornado, ele não chega a ser um transtorno em si, como no caso da compulsão alimentar, que é uma coisa mais, né? Precisa realmente de tratamento médico. Mas aí precisa de uma avaliação do especialista, se a pessoa percebe que a relação dela com a comida não é boa, né? Então precisa de acompanhamento psiquiátrico, endocrinológico, né? Nutricional. Então realmente é importante fazer o acompanhamento. E psicológico, né? Também. Vamos falar um pouquinho de cirurgia bariátrica. Quando que ela é indicada, Rebeca? Bom, a cirurgia, por ser um procedimento invasivo, ela sempre deve ser pensada depois que já se tentou tratamento clínico. Né? Mudanças de estilo de vida, hábitos saudáveis, alimentação, exercício, e aí tratamento medicamentoso. Hoje a gente tem medicações seguras para tratar a obesidade, né? E bem efetivas, eficazes.
Mas quando nenhuma dessas coisas em conjunto já se tentou e não está tendo um resultado satisfatório, uma opção é a cirurgia bariátrica, né? Hoje também tem métodos seguros de serem feitos, né? Sim. A indicação formal é quando tem o índice de massa corpórea acima de 40, né? Obesidade grau 3, ou então uma obesidade grau 2 e IMC acima de 35, com comorbidades, complicações relacionadas ao excesso de peso, paciente que já tem diabetes, que tem uma pressão alta, que tem um colesterol alto, ele já vai também se beneficiar mais. E hoje já é liberado também a cirurgia, que a gente chama de cirurgia metabólica, para um IMC entre 30 e 35, pacientes com diabetes. Essa avaliação precisa ser feita previamente, né, hormonalmente, para ver se ele teria possibilidade de se beneficiar e resolver o problema do diabetes com a cirurgia. Sim. Né? Olha, são gente, situações em que ela pode ser feita. Sim. Mas a gente sempre tenta colocar com a cirurgia, é um passo no tratamento, mas também não é um tratamento em definitivo. A gente sabe que pode haver um reganho de peso, Sim. se não houver mudança nesses hábitos, não houver o tratamento psicológico, nutricional, apropriado, né? A mudança realmente de estilo de vida. Inclusive tem que ter uma avaliação psicológica, né, para fazer a cirurgia, para ver se a pessoa tem condição, o paciente vai ter condição de manter depois, porque se tiver um transtorno associado, aí não consegue manter. Sim. A gente vai dar uma olhadinha ainda nesse assunto, porque a nossa repórter lá de Unicamp, ela tá com a Georgia Carla, que fez a cirurgia bariátrica. Vamos ver o que elas têm para falar pra gente. Bom dia, Bruna. Bom dia aos nossos convidados e bom dia a todo mundo que está em casa. Pois é, hoje eu vim conversar com a Georgia, que há 6 anos fez uma cirurgia de redução de estômago, a famosa cirurgia bariátrica. Que não é assim tão simples, né, Georgia? Verdade, Ladine. É uma cirurgia de risco, né? Que tem toda uma equipe multidisciplinar por trás disso aí. E assim, e o que é importante? É você realmente compreender e entender que tu precisas pro resto da tua vida de um acompanhamento psicológico. E como era a tua vida antes da cirurgia? Era bem difícil, Ladine, porque existiam muitas doenças no organismo, na questão do pré-diabetes, a questão da hipertensão, a questão do problema de saúde, de coluna realmente, né? A questão do sobrepeso que atrapalha o teu joelho. Eu não fazia atividades físicas, então realmente isso é bem complicado. E você acha que o psicológico tem um papel importante aí nesse ganho de peso? Tinha. Porque é a questão da ansiedade, que realmente ela existe, é a questão de você realmente não ter uma reeducação. Em que momento você decidiu mudar, virar essa chave e fazer essa cirurgia? A partir do momento em que eu me olhei no espelho, eu não me reconhecia mais. E como é que foi a preparação pré-cirurgia? Foi importante porque assim, ela vai te dar primeiro uma prova de choque. Porque ela vai dizer, ou você muda ou você muda. E você às vezes não está preparada para esse momento. E quais foram os desafios durante esse período? O desafio maior, eu acho que é a questão de você voltar a comer. E hoje em dia, Georgia, como é que é a tua vida? Eu levava uma vida altamente sedentária, né? Hoje eu faço atividade física, hoje, além da academia, da musculação, a questão da dança, também participo de corridas de rua. E eu nunca imaginei na vida que eu pudesse participar disso aí. Saúde está 100%? 100%. Maravilha, Georgia, obrigada. Bom, e depois desse papo maravilhoso, eu quero deixar uma pergunta para vocês aí no estúdio. A gente falou agora um pouquinho sobre a mudança de hábitos de vida, mas eu quero saber se é importante também começar a mudar esses hábitos antes da cirurgia bariátrica. Sim, é muito importante, né, Andressa? Sim, assim, é importante ter uma avaliação cuidadosa, né? Porque não é uma questão, pode ser uma questão só de hábito, mas pode ter uma questão de ansiedade muito difícil de manejar, né? Sem um acompanhamento, sem um tratamento. Então é por isso que a gente vê que depois da bariátrica, alguns pacientes, né, tem estudos que mostram que vários pacientes, eles substituem a compulsão alimentar por outras compulsões, né? Então, compulsão por compra, por álcool. Então, é muito delicado, né? E precisa realmente de um acompanhamento para que o paciente não retorne ao quadro anterior. Olha, e a nossa repórter Cris Campos, ela reencontrou uma pessoa que não tinha hábitos saudáveis, mas que ela mudou de vida. Vamos ver?
Bruna, eu tô aqui com o Costa, gravei com o Costa no fim do ano passado, mais ou menos uns 2 meses aí, e ele se comprometeu, né, Costa? Sim. Tá gravado, hein? Vamos ver? Vamos. Roda aí o VT da promessa do Costa. Engordei 10 quilos, né, nessa pandemia, e basicamente minha refeição foi a base de fast food. Né? Nas refeições era fast food com refrigerante e nos lanches era chocolate ao leite ou fritura. Acho que é uma decisão, uma escolha. Você quer perder? Quero. Vai fazer essa escolha. Com certeza. Já fiz. Gente, o Costa tava com uma vida sedentária, alimentação também ruim, né? Sim. E aí você resolveu mudar o estilo de vida dessa promessa aí pra cá. Radicalmente. E aí, o que mudou? Alimentação, principalmente, né? E agora horário para fazer atividade física, que eu não tinha. E aí já perdi em um mês 3 quilos, né? E não foi nem o peso que eu perdi, mas sim a qualidade de vida que eu ganhei em função dessa nova decisão, né? Sim, minha alimentação hoje é totalmente voltada para frutas, legumes e proteína. Claro, tudo balanceado, né? Seguindo a orientação. Sim, estou com acompanhamento profissional, né? E já senti assim um mês, né? Assim, uma diferença absurda. É uma desculpa que muita gente usa, não tenho tempo para fazer, não vou praticar atividade física. E você, com um dia muito atribulado, conseguiu implementar atividade física no seu dia a dia. Completamente. Dá para fazer, mais uma vez, decisão de querer, né? Rotina. Sim. Eu simplesmente acordo mais cedo, durmo mais cedo, né? E assim, não compromete meu horário de trabalho e eu estou, inclusive, com mais tempo com meus filhos. Que bom, parabéns pela mudança, viu? Obrigado. Eu não levei muita fé, mas agora eu tô aqui super confiante que é daqui pra melhor, né, Costa? Se Deus quiser. Quais são as próximas metas? As próximas metas agora é aumentar a massa magra. A gente vai acompanhar, hein? Obrigada. É isso aí, gente. Não tem desculpa. Quando a gente quer, a gente arranja um tempinho e dá uma mexida aí no estilo de vida que fica tudo certo. Na verdade, tem um artigo recente desse ano que mostra que apenas 7 minutos de atividade física diárias já fazem diferença em termos de saúde. Olha aí, se for pensar 7 minutos, não é nada. Nada. Todo mundo tem tempo. Então, pra mim, chegou com essa desculpa. Vamos falar um pouquinho sobre o Clinic Pharma. Como é que funciona a abordagem do Clinic Pharma em relação à obesidade? Bom, no Clinic Pharma a gente tem o acompanhamento que é chamado perda de peso. Nele tem incluso vários serviços farmacêuticos, que é a avaliação antropométrica, a bioimpedância, a questão do risco cardiovascular, que é calculado a relação tamanho da circunferência abdominal com o tamanho do quadril. E a gente trabalha com o cálculo do IMC, com a bioimpedância, que diz o volume, a massa corporal, né? Massa gorda, massa magra. O músculo esquelético, que também está incluso a massa magra. Com isso, nós também temos vários exames, que eu não sei se vocês conhecem o HiLab, é uma plataforma, né, que são exames rápidos. A gente tem exame de perfil lipídico, vitamina D, a hemoglobina glicada, que todas elas também acompanham junto quem tem diabetes, né? Ou quem tem a obesidade, que no caso acarreta diabetes, hipertensão. Também trabalhamos com o serviço de pressão arterial. Tudo isso a gente dá um amparo para essa pessoa e sempre marcando um retorno, para a gente ver se aquela dieta trabalhando com interdisciplinaridade. A gente encaminha para um nutrólogo, encaminha para um nutricionista. Também temos lojas que trabalham com nutricionistas juntos. E tudo isso traz uma resposta muito boa. E funciona mesmo, viu? Porque a gente vai ver agora a história de uma pessoa que perdeu peso com a ajuda do Clinic Pharma. Olha só. Me chamo Gisele Dantas, sou esteticista e devido a um problema que eu estava de dificuldade de perda de peso, procurei a farmácia e nela tem uma Clinic Pharma. Um farmacêutico que eu conheci através dessa vinda até aqui, Dr. Alexandre, me ajudou muito a concluir, né, a obter o resultado que hoje a gente conseguiu. Foi maravilhoso devido a vários exames que a gente fez, como biopedância e também as prescrições dos medicamentos. Gisele foi apresentado o consultório a ela, os serviços clínicos, e ela aderiu a alguns serviços farmacêuticos que temos. E o que mais chamou a sua atenção foi o serviço de perda de peso, onde através de a aferição de alguns parâmetros clínicos, como gordura, massa corporal,
gordura visceral, dentre outros parâmetros, conseguimos observar que ela precisava de uma atenção diferenciada. Eu depositei uma confiança muito grande nele e foi através disso que a gente conseguiu os resultados. Então ele me ajudou muito e hoje a gente conseguiu chegar aonde eu queria. E hoje Gisele se encontra no seu estado físico extremamente saudável e muito feliz. E hoje é acompanhada conosco aqui no nosso consultório Clinic Farm. Olha só, gente, muito legal, né, essa história. Pois é, e como é que a pessoa faz para poder participar desse Clinic Farma? É uma questão de acolhimento ao paciente. É muito de pergunta de farmacêutico. O cliente chega para aferir uma pressão ou para fazer uma glicemia. A gente pergunta se ele tem um acompanhamento com um nutricionista ou com um nutrólogo e oferece o serviço. Não é nada tão, eu tenho que fazer uma inscrição. Não, é só chegar na loja, nas nossas farmácias. A gente vai ofertar o serviço, vai explicar como ele funciona, vai dizer quais são os períodos do dia que o cliente pode vir fazer esse acompanhamento, que no caso seria em jejum, ou 2 ou mais horas após cada refeição, para poder fazer a bioimpedância, ter uma certeza, né, dessa massa corporal, de todos esses resultados que vão dar com a bioimpedância e com a avaliação antropométrica. Sim, isso aí, gente. Muito obrigada. Vocês duas continuam aqui, que daqui a pouco a gente vai conversar mais, tá? Olha, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre obesidade. Vamos mostrar exercícios físicos, os tipos de exercícios que mais ajudam a emagrecer. Vamos falar de alimentação saudável e muito mais. Não sai daí que eu já volto.